Olá, o meu nome é Samuel, eu sou da disciplina de História da Faculdade Uninter e estou fazendo esse portfólio com o tema História, Memórias e Sabores. Vou falar da história de uma mulher que nasceu em 1931, cujo nome dela é Maria Luísa de França. Ela passou por diversos fatos históricos em nosso Brasil. Ela passou pela Segunda Guerra Mundial, ela passou pela ditadura completa de 64 a 85 e ela ainda viveu a atualidade em que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, ela nos deixou no dia 23 de abril de 2015. Mas ela, durante o período em que esteve viva, ela deixou várias lembranças em nossas mentes, em nossas cabeças, que vai fazer diferença em nossas vidas para sempre. Ela, às vezes, ela reunia os netos na sala e ela começava a conversar sobre alguns fatos, que estava estourando bombas, que caía bomba, e que o Brasil tinha mandado um monte de homem para um lugar distante. Ela não sabia falar o que era, mas hoje entende-se que estava falando da Segunda Guerra Mundial. Ela também falava de algumas coisas que tinha que estar às 10 horas dentro de casa, porque senão a polícia pegava e tinha que andar com documentos. É fato que era da ditadura. Era uma senhora semi-analfabeta, mas ela sabia das coisas. Ela sabia coisas medicinais sem nunca ter chegado em uma faculdade. Fazia uns xaropes caseiros, fazia chá de cabeça de gado que era para gripe, conforme os conhecimentos dela, que foi passado de geração em geração, porque ela é neta de uma escrava e filha de uma mulher que nasceu em 1896, perdão, uma época que foi pós a abolição da escravatura. E ela deixou muitas histórias em nossas vidas, em nossas lembranças. Ela casou em 1953, no dia 22 de novembro de 1953. E nós temos uma lembrança dela, porque ela fazia algo muito especial para a família, que era um bolo. E ela colocava esse bolo neste prato, que ela ganhou no casamento dela. Este prato, fazendo pesquisas históricas, quando ela se casou, esse prato foi de 1923. Esse prato já existia, ela ganhou no dia do casamento dela, que ela casou em 1953. Ou seja, é um prato histórico onde ela colocava este bolo para toda a família. E agora nós vamos ter uma entrevista com uma pessoa que conviveu com ela quase nos últimos momentos, não nos últimos, mas pegou grande parte da vida dela, fez parte da vida dela, até porque ela é a nora desta mulher, Maria Luísa de França. Olá, Roseli. Olá. Tudo bem? Tudo. Você conviveu com a Maria Luísa de França por algum tempo. Eu sei que você é a nora dela, casado com o filho dela. E qual foi uma memória que Maria Luísa deixou para você? Além que nós já sabemos que ela ensinou um bolo que ela fazia para a família. E esse bolo está em nossas lembranças, na sua lembrança, na lembrança da família, como um sabor especial. Você poderia falar um pouco desse bolo que ela fazia com tanto carinho, por favor? Bom, esse bolo é uma relíquia, né? A partir do momento que eu comecei a conviver com ela, eu sempre chegava lá, tinha esse bolo, né? Feitinho, prontinho, e ela falava, come, fazeria um pedaço desse bolo. Então eu tive curiosidade de querer aprender a fazer, né? Então ela era muito detalhada para fazer este bolo. Como que ela fazia esse bolo? Era tudo bem separadinho, né? Tinha que separar a clara do ovo e tinha que bater bastante, né? A clara da neve, a clara da gema, tinha que bater bastante até ficar bem consistente e bater o açúcar e a manteiga bastante até ficar bem cremoso. E ela não batia nada em eletrodoméstico, não, era tudo na mão, né? Então, sempre que eu tento fazer
na batedeira não dá certo, só dá certo quando eu faço ele batendo na mão, igual ela me ensinou, né? Vai leite de coco, o coco tinha que ser ralado naturalmente, né? E outra coisa também que eu gostava muito, a sopa que ela fazia, né? Essa sopa era maravilhosa, amava, né? Que ia mandioquinha, batata doce. Então ela fazia aquela sopa assim que você enchia os olhos de ver, entendeu? Dava água na boca. E é uma das coisas que eu me apaixonei muito, foi a sopa e o bolo. Percebemos que Maria Luísa, ela parecia uma Masterchef na cozinha. Que ótimo essa personalidade que a Maria Luísa deixou em nossas vidas, na vida da Roseli, na vida dos netos. Como que era a convivência dela com os netos, Roseli? Ela era uma pessoa muito amorosa, carinhosa, era uma avó muito dedicada, né? Ela tinha prazer, né, de estar com os netos. Na realidade, ela tinha prazer. Ela queria sempre estar junto com eles. Então, aquilo que você falou, não podia adoecer, que ela se preocupava em fazer um xarope, ela se preocupava em fazer uma cabeça de galo, né, que era para gripe. E uma outra coisa, eu também aprendi a fazer essa cabeça de galo. Eu faço aqui em casa, né? E de vez em quando os meninos estão gripados, eu faço e é papum, é certeiro mesmo, é coisa boa. Então, são coisas que deixam você assim bem emotiva, porque a convivência dela com os netos, e não só com os netos, mas também com as noras, né? Sempre foi uma pessoa assim, nunca foi estar falando mal, né? Não gostava de palavrão, então ela queria se dar bem com todo mundo, mesmo que ela fazia a parte dela, que era amar, né? Deus não diz amar o seu próximo, né? E ela amava realmente o próximo. Era uma ótima pessoa para se conviver, né? Morei com ela 6 anos, né? Foi muito bom. Era uma mulher batalhadora, guerreira, forte, né? Otimista, positiva, né? Nunca foi uma pessoa negativa. Eu não vou conseguir, né? O que ela queria, o que ela podia fazer, ela fez. Trabalhou muito com os outros, lavando roupa, né? Nossa, ela foi, né? Porque já foi não, né? Não é porque já morreu, mas ela era uma guerreira. Vendo por esse lado, quando eu estava chegando na casa da Roseli, eu vi que ela tinha feito um bolo. Aí eu fiz uma pergunta desse bolo. Eu já havia conversado com ela antes de vir fazer a entrevista e ela acabou fazendo esse bolo. Só que ela fez um pouquinho diferente. Ela falou assim, mas eu coloquei um pouquinho de chocolate que era para dar uma diferença. E a Roseli vai apresentar o bolo pra gente, vai falar desse bolo que ela falou assim, eu fiz da forma como ela fazia. E ainda mais nós temos uma novidade. Chegou uma neta da Maria Luísa e nós daqui a pouco faremos uma entrevista com a neta da Maria Luísa. Vou perguntar os fatos, algumas coisas assim importantes que a Maria Luísa fez com ela. Né? A neta dela está até dando risada, assim, nossa, eu tenho que fazer. Mas é uma coisa rápida e enquanto a Roseli vai apresentar o bolo que ela fez conforme a Maria Luísa a ensinou. Bom, aqui está o bolo que a Roseli fez conforme a Maria Luísa ensinou. Engraçado, né? Os filhos já devoraram o bolo, né? Já. Sinal que tá bom, né? É pelo jeito, tá com uma cara bonitinha. Conforme você havia falado, colocou um pouquinho de chocolate para dar um sabor diferente no bolo. Mas, sabe, Roseli, fiquei sabendo que nós estávamos conversando que a Maria Luísa tinha uma casa em Pernambuco e no quintal desta casa tinha pé de várias frutas, de manga, caju, carambola. Poderia falar um pouco desta casa memorável? É uma casa que parece ter uma chácara, mas era uma casa. Era uma casa. Era uma casa, eu não cheguei a conhecer, mas ela falava muito dessa casa. Ai, porque minha casa era muito grande, era ampla, tinha quarto para todos, né? Tinha sala, tinha cozinha e o quintal era imenso, né? Que ela criava galinhas, né? Pintinhos e pé de banana, jaca, pera, você imaginar de fruta, né? Lá tinha, né? Fruta-pão, né? Olha, eu nem conheço direito, né? Mas ela falava tanto que você termina
acostumando com o que ela falava. Você até parece que você vivia lá dentro. Nossa, muito bom saber disso. E eu também percebo que tem garrafas de café. E a Roseli havia falado para mim que a Maria Luísa gostava muito de café. E essa relação do café com o bolo, como que é essa relação? Era assim, você chegava na casa dela, se não tivesse o bolinho feito, ela ia e fazia, né? A maneira dela, ralava o coco, torcia no pano para tirar o leite, torcia no pano, preparava daquele jeito dela, sabe? De bater tudo separado, clara com a gema, açúcar e a manteiga, tudo separadinho, a farinha de trigo peneirada, tudo bonitinho. E sempre quando ela ia servir, né, o bolo pra gente, ela sempre apanhava a garrafa de café na mesa, porque ela era apaixonada por café. Pensa que de 10 em 10 minutos ela tomava café. Era uma pessoa que amava o café. Nossa, muito bom saber da história da Maria Luísa, porque ela deixou realmente coisas que ficam em nossas memórias, na memória da família, na memória dos vizinhos. Fiquei sabendo que ela era carinhosamente chamada de Dona Arlinda. É um nome dado, um carinhoso. Hoje é um nome carinhoso. Hoje se denomina apelido, mas se era apelido, era um apelido carinhoso, Dona Arlinda. Fiquei sabendo que não se conhecia ela como Maria Luísa, e sim Dona Arlinda. Muito bom saber da história da Maria Luísa, porque nós sabemos que ela tem um passado muito memorável que vai ficar na lembrança e foi passado de geração em geração, e também tem netos. Inclusive tem a neta dela chamada Bianca, que você vai falar, ela está aqui, ela inclusive parece meio vergonhosa, mas ela vai dar uma palavrinha para falar assim, como que era a avó dela em algumas palavras, porque ela conviveu com a Maria Luísa, inclusive até no leito da sua morte. Infelizmente, que existem pessoas, numa frase que a família dela falou, existem pessoas que nunca deveriam morrer, e a Maria Luísa é uma delas. Vamos ouvir o que a Bianca, neta da Maria Luísa, tem a nos dizer sobre a Maria Luísa. Aqui está Bianca, neta da Maria Luísa, que esteve com a Maria Luísa quando era pequena. Qual era a sua relação, Bianca, com a Maria Luísa, você como neta dessa mulher memorável? A minha avó era esplêndida, né? A gente tem palavras melhores para falar da minha avó. Ela era muito importante na minha vida, acho que para todo mundo, né? Ela sempre foi muito querida, muito amada, sempre ajudando quem estava por perto, independente do que ela estava passando. Ela sempre queria estar ajudando quem precisava, ela sempre estava lá. E eu me recordo muito dela quando eu tinha 10 anos, mais ou menos, na faixa de 10 anos, que ela morava no Grimaldi e ela vinha aqui pra casa e trazia sempre um cuscuz no tapué de sorvete, pra gente, e trazia chocolate, sempre trazia aquelas bolinhas de chocolate. E depois de um tempo ela começou a morar aqui com a gente, né? Depois de ter passado por certas dificuldades, ela veio morar com a gente. E quando a gente ia pra igreja, eu descia, né, toda pronta, e aí ela no quarto dela me chamava, ô Bi, aí eu, oi vó, vem aqui pra ver como você tá. Aí eu ia, ela falava, olha, tá bonita. Aí eu ia, pô, muito obrigada. Ela tá bonita, vai arrumar um noivo, hein? Eu pretendo. Então nós vemos o carinho da Maria Luísa com os netos. Eu fiquei sabendo que ela tem vários outros netos que não estão aqui no momento, porque tem outras coisas para fazer. Mas tem existem histórias curiosas com a Maria Luísa e os netos. E a Bianca viveu várias histórias. A Bianca, você quando pequena, a Maria Luísa chegou a levar você para a igreja. E ela tinha aquele cuidado especial com você. O que ela fazia nesse cuidado especial? Ela sempre tinha aquela preocupação de menina, se cuide, ela falava, né? E agasalhava, e levava pra igreja e falava, ó, tem que buscar Deus, ó, lá em cima. Tá vendo, Bia? Eu tô vendo, vó, vou buscar ele.
E sempre aquele cuidado com a gente, né? Cuidado de vó, porque só a avó que tem aquele cuidado com a gente, de comida, de se vestir, de se cobrir, de tudo. Era sempre a avó. E quantas comidas da Maria Luísa? Vocês se recordam só do bolo que a Maria Luísa fazia? Não. Ou tem alguma outra coisa que ficou, alguma outra coisa culinária, outras degustações culinárias que ficou na sua mente? Tinha o bolo, muito bom. Tinha o cuscuz também. O frango, que só ela sabia fazer aquele frango. Só minha avó faz aquele frango. Acho que eu nunca vou comer outro frango daquele na minha vida. Só o tempero, o gosto de vó, de comida de vó. O feijão também, o macarrão, aquele macarrão coladinho, não sei como eu falo. E... era muito bom. O macarrão parafuso. Sim. É um parafuso. E... tudo isso. Ela não era muito de fazer doce, assim, mais o bolo mesmo dela, que ela fazia. Percebemos que Maria Luísa tem uma história grande na culinária. Eu acredito se ela estivesse viva entre nós hoje, com certeza ela teria inventado alguns outros pratos para que os netos e as noras e os filhos pudessem degustar esses pratos. Bom, aqui está um pouco da história da Maria Luísa para esse portfólio. Eu espero que ele seja apreciado e seja visto pelos tutores da Faculdade Uninter, que é a história de uma mulher que teve uma história muito grande, que vem lá da Revolução Industrial, que passou, pegou a Revolução Industrial, pegou a ditadura, pegou um pouco da Segunda Guerra Mundial, que tem uma história para contar e realmente ela marcou a sua família. A matriarca Maria Luísa de França, carinhosamente chamada de Dona Arlinda. Muito obrigado.